existe a questão do planejamento do orçamento público, né? A descentralização dos créditos orçamentários. Tem a aprovação da lei orçamentária, que aí o Poder Executivo elabora e manda para o Legislativo, e o Legislativo aprova essa lei, tá certo? E aí essa lei ela vai começar a ser executada pelo Poder Executivo, né? E aí tem questão de descentralização de crédito, descentralização financeira, e aí tem a questão das licitações, né, que também fazem parte aí do planejamento, né, da execução da despesa, e aí chega na minha parte, né, que hoje eu trabalho no setor de empenho, né, e aí a gente também implementa um controle, digamos assim, para poder executar a despesa, né. A gente é a primeira porta de controle da despesa aí, no caso da Secretaria de Educação, né. E lá a gente faz de forma centralizada, né? Ou seja, tudo que acontece dentro da Secretaria, né, e a Secretaria ela tem um âmbito aí de Recife até Petrolina, ou seja, o estado todo, né, e tudo passa pelo setor da gente. Então a gente mexe com um volume muito grande de dinheiro, né, são bilhões de reais por ano, tá certo? Então a gente tem que ter esse controle sobre a execução da despesa, além do controle da licitação que tem, né, da descentralização dos créditos, né? Mas também quando a gente vai começar a executar a despesa, existe esse controle, né? E no caso da gente, basicamente a Secretaria e o governo, né, o Estado, ele atua em 3 linhas de controle, né? É o controle, no caso, do setor, especificamente, né? Depois vem o controle interno, que é dentro da própria Secretaria, né? Que é o setor aí que vai padronizar as normas e os procedimentos que vão ser adotados dentro da Secretaria, né? E também tem o controle feito no estado todo, né? Que no caso do estado de Pernambuco é feito pela Secretaria do Secretaria de Controle do Estado, né? SCGE. E aí a gente inicia esse tipo de controle, né? Lá a gente tem a questão orçamentária, né? E a questão financeira também, né? Porque é preciso ter esse tipo de controle, porque senão você, por exemplo, você pode executar mais do que foi contratado, né? Você pode ter, o pessoal acaba não executando da forma correta, conforme a lei pede, né? A gente aí tem que ter o domínio de algumas leis, né? A lei 4.320, que é a lei básica do orçamento, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de licitações, né? Então tudo isso a gente precisa observar no setor público, né? Porque dentro do setor público a gente também tem que ter o respeito aos princípios, né? Que sempre vai estar dentro aí da nossa atividade, tá certo? Então a gente tem que também, ao mesmo tempo, obedecer à legalidade, mas também ser eficiente, né? Não deixar as coisas ficarem paradas, tá certo? Então, hoje, a minha atuação é nesse sentido, né, de trabalhar dentro da área financeira. A porta de entrada do financeiro, né, é o meu setor lá, no setor de empenhos, né, que a gente faz o trabalho de controle da execução orçamentária, tá certo? E aí, eu queria também falar sobre as oportunidades, né, que o setor público ele oferece para a vida do profissional, né? A área pública, como foi dito aqui, você consegue conciliar a área pública com a área privada. Você pode ser muito bem um profissional do setor público, um servidor público, e também você pode ser um profissional liberal, né? Eu tenho amigos que são servidores em um horário, né? E no outro horário eles exercem a profissão de contador, né? Tem seu próprio escritório, né? Tem colegas
são servidores públicos e dão aulas, são professores, né? Então, a área pública, no meu caso, na minha formação, que é Ciências Contábeis, quais são as áreas aí que mais tem oportunidade? A área fiscal, né? Que aqui no caso de Pernambuco, Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, tá certo? Que é uma das áreas que mais bem remunera, com remunerações aí que chegam a mais de R$30 mil por mês, né? Temos a área de controle, né? Eu hoje trabalho na área de controle, né? Especificamente do meu órgão, mas existe, como eu falei a vocês, existe o terceiro nível de controle do Estado, a Controladoria do Estado de Pernambuco, a CEPLAG, né, que é a Secretaria de Planejamento. Então é uma área também que tem essa oportunidade para os profissionais aí de ciências contábeis. E tem o controle externo também, que no caso é exercido de forma original pelo Poder Legislativo, mas com auxílio do Tribunal de Contas, né, que foi aquele órgão que eu falei a vocês, que desde o começo do estagiário. Então, o Tribunal de Contas ele demanda muito o conhecimento, né, do curso de Ciências Contábeis. Então, você tem que ter domínio da ciência contábil para poder ingressar no tribunal, por exemplo. E até mesmo áreas que você olha assim, poxa, de primeiro assim, você não consegue imaginar que exigem esse tipo de conhecimento. Por exemplo, Polícia Federal. Polícia Federal é um concurso que eles exigem contabilidade a fundo, né? É uma das disciplinas que mais tem peso no concurso da Polícia Federal, né? Muitas vezes a gente não imagina isso. Então, para vocês terem a ideia de como vocês podem, além disso, tem concurso na área policial também, tem na área de perito contador, né? Então, você aí pode atuar em várias áreas, né, dentro da ciência contábil, que você pode enveredar para a questão do concurso público, tá certo? E aí, também, pegando um pouco aí que mistura um pouco da área privada com a área pública, você pode ser um perito que atua em tribunais, né? Que na verdade é um profissional liberal, mas ele é contratado através de um tribunal para fazer uma perícia. Tem todas essas oportunidades que podem ser aproveitadas aí pelo profissional. Obviamente, estou falando aqui da minha área, né, ciências contábeis, né? Mas também tem várias oportunidades aí em vários cursos, né? Por exemplo, no meu caso, lá na secretaria, a gente tem uma carência muito grande de servidores, de bons servidores, na área de gestão, por exemplo, né? Porque o serviço público, muita gente fala não pode atender, só escreve. Que alguns têm que ter estabilidade, outros não têm que ter estabilidade, mas o serviço público ele é contínuo. Está no mudo mesmo. Ele não acaba, ele não tem. A demanda pela população por saúde, por hospital, a demanda no meu caso, a educação, né, o ensino público, ele não pode parar, né? E a política, a política, né, que é eles que trazem as diretrizes, a política ela muda, a política ela é transitória, mas o serviço público não, o serviço público ele é perene, né? Então por isso que tem essa necessidade de ter concurso público, de ter servidores públicos nessas áreas, né? Na área de saúde, na área da educação, ou nas áreas que realmente, por conta da atividade, você precisa ter uma proteção, como a fazenda, como a controladoria, o tribunal de contas, mas sempre vai ter essa demanda por esse profissional. Né? Sempre vai ter a demanda por esse profissional, tá certo? E, assim, falando um pouco aí de tendências, né, que eu acho que é importante também a gente tentar projetar o que pode acontecer no futuro, né? Algumas pessoas dizem que o contador ele vai ser substituído pela tecnologia da informação, né? E realmente, de fato,
A tecnologia da informação é algo que está entrando muito no setor público, né? Cada vez existe mais automação, cada vez existe mais sistemas que a gente deve dominar. Eu, particularmente, trabalho com o SEI, com o EFISCO, com o PE integrado, enfim, vários sistemas, né? Fora as habilidades que a gente tem que ter no informática em si, né? O pacote Office, os navegadores, o correio eletrônico, né? Mas, assim, a análise da informação, o conhecimento contábil, isso não muda, né? O método da partida dobradas, né? A ação dos créditos, a igualação dos créditos, isso não muda, né? Então, realmente é algo que sempre vai demandar. O conhecimento de gestão de pessoas, até agora não fizeram uma máquina que vai substituir totalmente o ser humano, né? Então você vai ter que gerir aí o pessoal, né? Então você tem que ter o conhecimento. E é fato, falta bons servidores. Sempre tem essa carência, sempre tem essa necessidade, tá certo? Então, trouxe aí um pouco da minha trajetória, do que eu faço, né? Trouxe aí um pouco aí das tendências, tá certo? E espero ter contribuído aí com essas minhas palavras, e vou abrir aí um tempo aí para vocês fazerem algumas perguntas, porque eu acho que isso que de fato é o que importa, né? Vocês tirarem as dúvidas, né, sobre o que vocês tiverem aí para poder ter o conhecimento, né? Que eu acho que isso é que é importante. Talvez se eu tivesse aquela orientação lá atrás, talvez eu pudesse cortar alguns caminhos, digamos assim, eu tivesse focado em determinadas áreas que hoje, por exemplo, com a minha idade, hoje eu sou 28 anos, tenho 28 anos, sou servidor e tal, sou estável, né? Mas talvez eu tivesse numa situação melhor se eu tivesse sido orientado, se eu tivesse a informação, né? Informação hoje é poder, né? Então eu queria realmente abrir esse espaço aí para que vocês perguntassem aí sobre algumas dúvidas que vocês tiverem. Edson, vamos abrir para perguntas, mas eu já tenho dúvidas, né? Eu queria começar fazendo as perguntas para você. A primeira, muita gente está planejando seguir carreira pública por conta das vantagens, né? Você falou uma delas que é a estabilidade, mas temos várias outras, né, que muitas pessoas não conhecem. E aí você, com essa sua experiência, que você já tem essa vivência na iniciativa pública, quais vantagens você poderia dizer que alguém que escolhe seguir essa carreira, ele tem, comparado à pessoa que está na iniciativa privada? Em relação a vantagens até quem é estatutário, né, quem tem algumas vantagens em relação ao CLT, quais são essas diferenças que você poderia dizer assim, convença alguém a seguir a carreira pública? Quais seriam essa listagem? Olha, assim, eu acho que a principal motivação do profissional, né, talvez não seja a única, né, mas eu acho que o pessoal foca logo na questão da remuneração. E, de fato, a remuneração de um servidor público, ele geralmente está acima do mercado, né? Então, só pela questão da remuneração, você já é um diferencial, né? Além disso, como eu tinha falado, tem a questão da estabilidade, né? O servidor público, a estabilidade é diferente de você ser vitalício, né? Obviamente ele pode ser demitido, mas você só vai ser demitido se acontecer determinados fatos, né? Por exemplo, você cometer algumas faltas graves, né? Aí sim, de fato, você pode perder o seu cargo. Mesmo assim, você só vai perder se houver um julgamento, ou você não for bem avaliado, né, anualmente, né? Então, as vantagens que eu posso citar aí do setor público é essa questão da estabilidade. Você ter algo certo, eu acho que é muito importante, né? Até mesmo para você empreender, né? Você fica até mais corajoso de entrar no mercado, de empreender, porque você já tem algo certo,
Né? Tem muitos colegas que fazem isso, né? Entram no setor público, ó, já tem o meu certo, e aí agora eu vou empreender. Né? Lembrando que o pessoal falou, né? Existem algumas limitações. Né? Você também não pode fazer qualquer atividade na área privada. Existem alguns cargos que exigem dedicação exclusiva, né? E até mesmo existem algumas atividades no setor privado que você não pode fazer de forma concomitante com o cargo público, né? Por exemplo, você ser um MEI, né? Você ser o sócio empresário, você não pode, né? Você ser um MEI e você ser um servidor público. Você só pode ser sócio. Você pode ser um profissional liberal, ter seu escritório, ter sua consultoria. Né? Então, as vantagens que eu vejo realmente é essa questão da estabilidade e a questão financeira. São as maiores vantagens. Mas também, como eu falei a você, o Estado de Pernambuco, particularmente, é muito grande. Você pode atuar em várias áreas. Por exemplo, eu sou servidor da Secretaria de Educação, mas eu posso ser cedido para a Secretaria de Saúde, para poder trabalhar na Secretaria de Saúde, né? É o regimento federativo, né? Eu tenho conhecimento, já fui servidor de lá, então, por exemplo, já poderia ser cedido. Então, tem essa também, apesar de, pensar assim, servidor público, vou ficar naquela área, naquele órgão preso, não, existe também uma flexibilidade dentro do setor público. Então, também eu acho que é algo que a gente pode destacar, né, como uma vantagem. Excelente. Tudo que a gente não quer, né, para dizer o contrário. Boa remuneração e estabilidade. Né? Tudo que a gente está buscando. Então, é também uma grande oportunidade. Outra dúvida, Edson. Você disse que já na graduação começou a se preparar para concurso, né? Que passou como estagiário lá no Tribunal de Contas. Inclusive, gente, abrindo um adendo, no Tribunal de Contas ainda não está aberto, mas o Tribunal de Justiça está, para estagiário. Para todos os cursos de gestão tem vaga, está aberto, compartilhei lá no grupo de avisos, aproveitem essa oportunidade. O estágio em órgão público é muito bom, porque geralmente costuma ser menos tempo do que iniciativa privada, geralmente são 4 horas. E paga a mesma quantidade de bolsa e às vezes até mais. E nesse edital tem até uma ajuda de custo e remuneração de deslocamento, de transporte. Então aproveite esse tipo de oportunidade também. Mas voltando, Alisson, você disse que desde a graduação você buscava, né, se preparar e começou essa trajetória. Se você pudesse dar uma dica assim, de rotina mesmo, porque eu acho que uma das maiores dificuldades do estudante é a gestão de tempo. Porque a gente não é só estudante, faz outras coisas e tal, mas se você pudesse dar uma dica para esses meninos que querem começar a estudar para concurso agora, que está na graduação, ou se você pudesse dar uma dica para você, né, 10 anos, 7 anos atrás, qual seria essa para começar esses estudos? Olha, eu acho que para você conseguir algo, você precisa ter um planejamento. Eu acho que a questão do planejamento é muito importante para você conseguir uma aprovação, no caso. Porque aí você vai evitar duplo esforço. Né? Você vai conseguir focar na área certa. Então, como eu falei, você escolher uma área para você poder atuar, né? Você estudar determinadas matérias, tá certo? Então, você ter esse tipo de planejamento. Né? E aí vem o planejamento, vem também a questão do método. Você estabelecer um método de estudo. Uma coisa que eu falo é que você tem que estudar, né? Mas também não precisa se matar de estudar. Às vezes, você estudando menos, de forma menos intensa, mas de forma costumeira, com rotina, né? É melhor do que você passar 4, 5 horas estudando de uma vez. Né? Até porque o ser humano, ele não é máquina, ele tem um limite. Né? Então, daí faz parte do planejamento, de saber o seu limite, né? Saber até onde você vai. Então, você tem um planejamento
você ter uma boa rotina, você estar bem informado, né? Você precisa saber quais oportunidades vão abrir. Eu acho que uma oportunidade dessa do Tribunal de Justiça é uma ótima oportunidade, tem uma boa remuneração, a carga horária é pequena, né? Então já vai te dar um tempo melhor, né? E dependendo do órgão, às vezes eles dão um curso, dão uma instrução. Como eu falei, no Tribunal de Contas tinha lá a escola de contas, eu pude fazer cursos lá dentro. Então, planejamento, método, informação, você está bem, você ter bons materiais, né, para você poder estudar, bons livros, né? Isso aí ajuda muito aí na trajetória aí do servidor público, né, para poder conseguir as aprovações e também para poder exercer a sua profissão, né, porque a profissão da gente sempre tem que estar continuando a estudar. Né? E quando eu entrei no serviço público, ela era a Lei 866/93. Hoje já é a Lei 14.133/2021, né, a outra lei de licitações. Então, não para. Né? A lei de responsabilidade sofreu algumas alterações. Né? Então, realmente o estudo ele é algo constante. Né? Você também sempre tem que estar se atualizando. Então, planejamento, método, você está bem informado, né? E você está apoiado com bons materiais. Excelente. Método, bons materiais. Se a gente colocar no Google assim, curso para concurso, vai aparecer umas mil, né? Há opções, PDF, vídeo, vários tipos. Qual a tua dica como uma pessoa que tem uma listagem? Quantos concursos foi? Tu foi falando, eu fui perdendo a conta. Hoje eu tenho 10 aprovações. 10 aprovações. Uma pessoa que já vai aprovar em 10 concursos. Qual é o caminho das pedras? É ler PDF? É assistir videoaula? É fazer os dois juntos? Quando eu comecei, quando eu era estudante, nem era estagiário ainda, né? Tinha pouco recurso para poder investir. Simplesmente você pegar ir na internet, tá aberto para todo mundo. Né? A Lei 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Constituição Federal, né? Então, são materiais até que você consegue de forma gratuita na internet, você consegue, eu lembro que na época, eu mandei um e-mail para um senador, aí o senador mandou, para quem não gosta de ler na internet, né? Aí o senador mandou uma Constituição Federal impressa para mim, né? Então tem como você pegar até mesmo de forma gratuita materiais, porque a base é essa, a base é a lei. Você vai ter cursinhos, vai ter PDF, mas também tem que ter a lei, né? Obviamente, que é mais conhecido no mercado, estratégia concurso, né? Você precisa também fazer muitas questões, né? Você precisa ter a leitura, do material, e para poder fixar a leitura você precisa fazer questões, né? Para você fazer o que a gente chama de memória ativa, né? Não é só a questão de informação passiva, que vem através da leitura, mas também a memória ativa, né? Que aí você vai buscar informação, que aí justamente é você fazendo as questões, né? Então, aí já entra na parte do método, né? Leitura, faz questões. Aí, uma semana depois, você vê novamente o assunto através de questões. E aí depois você também faz uma revisão geral, para poder você não ficar preso somente àquele assunto, para você entender como um todo. Porque muita gente entra no concurso e pensa que é decoreba, mas aí entra, por exemplo, uma prova discursiva, se quebra, né? Então você precisa entender como um todo. Muita gente começa a trajetória, a rotina e para no começo, né? Muita gente só tem o arranque, aí só vai lá nas matérias iniciais, lê, faz questão, começa animado e tal, mas não termina. Então você tem que, talvez até de primeira você não consiga entender tudo de uma vez, mas obviamente de forma repetida, né, você vai se aperfeiçoar, você vai se aprimorar. Né? Então aí, ler PDFs, fazer questões, leitura, como eu falei, né? Leitura aí
das leis, leitura de lei seca, né, que a gente fala, tá certo? Então, basicamente é isso, a leitura de material, né, PDF, tem livros também, né, a lei seca, né, e fazer questões. E existem aí várias formas, existem materiais que você pode conseguir de forma gratuita e existe também de forma paga. Obviamente o pago ele vai sair mais mastigado, já é um material mais... Mas quando eu comecei de forma gratuita, fazendo questão e lendo material de forma gratuita. Excelente. Vamos abrir agora para vocês perguntarem. Eu vou dar uma distribuição, que eu adoro fazer essa semana de gestão, gente. Primeiramente, boa noite. Não era nenhuma pergunta, era uma informação que o Guia Estácio tem acesso gratuito ao Q Concursos, que é a plataforma de questões. Fiquei sabendo disso hoje por um colega, mas eu acredito que essa informação não é acessível a todos. E é isso. Quem foi acessar? Que questões? Que concurso, né? Que concurso, na verdade. Você acessa um Estácio e lá vai ter uma aba. É um site muito bom de questões, que concursos. A gente conhece, não sabia que tinha acesso. Eu hoje não sabia. Boa noite. Eu vou inverter um pouquinho o tema. A ideia principal é como você entra numa instituição pública. Eu gostaria de saber exatamente o inverso. Dentro da instituição pública, ela oferece condições para o profissional servidor público crescer. Existe concurso, provavelmente deve ter concurso interno para já um outro cargo lá dentro. Mais ou menos esse perfil, né? Porque às vezes o cara passa um concurso empolgado, né, para mostrar um bom serviço para a população, mas muitas vezes a instituição não oferece condições, né? Certo? Obviamente que cada cargo muda. Uma coisa é um tribunal de contas, outra é uma área de saúde, né? Principalmente se o cara for fazendo concurso público para enfermeiro, né? Aí é mais complicado, né? Mas só para ter assim uma ideia, né? Quem vai comandar a instituição pública sempre vai ser, a gente vive numa democracia, né? Sempre vão ser os políticos, né? Eles estabelecem as diretrizes, né? E nós, como servidores públicos, a gente implanta, né, as ideias deles. Obviamente, conforme a lei. A gente também não vai mandar você roubar, você não vai roubar, você vai jogar sua carreira fora, né? Mas, assim, por exemplo, no meu caso, lá na Secretaria de Educação, para você conseguir um cargo de chefia, por exemplo, existem os cargos que existem duas formas de você ser chefe. Existe o cargo comissionado e existe as funções de confiança. As funções de confiança, elas só podem ser ocupadas por servidores de carreira, por servidores efetivos, né? E o cargo em comissão, ele não tem essa limitação, né? Ele pode ser preenchido por pessoas que não são servidores efetivos, né? Como também pode ser preenchido como servidor efetivo, né? Então existe essa questão da nomeação desses cargos, né, que é livre, é conforme o entendimento aí do político, tá certo? E é uma escadinha, nomeia o secretário, nomeia o secretário executivo, nomeia o gerente geral, o superintendente, e assim vai até chegar na gente, né? Mas, como eu falei a você, dentro do serviço público existem várias instituições que oferecem cursos